No vídeo de hoje nós vamos te contar histórias de assombrações, né? Várias histórias. Histórias de um suposto lobisomem, né? Que teria sido visto lá no Pina. Uma história de uma casa supostamente mal assombrada lá na Praça de Casa Forte. Tem a história também sobre a Casa da Cultura. Uma informação também que a gente recebeu acerca da Casa da Cultura, né? Um comentário que também me lembrou, né? De repassar para você uma história de assombração. E eu vou aproveitar também e vou fazer o seguinte, vou te contar uma experiência que eu passei recentemente. Quem está acompanhando no Instagram provavelmente sabe do período que eu vou falar, mas que eu não tinha percebido que talvez essa história tivesse algo de sobrenatural. E aí me alertaram essa semana, então dá pra gente encaixar nesse vídeo, porque afinal de contas, começa agora a nossa série de vídeos Comentários Assombrados. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você se interessa por histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais, quer saber quais são os lugares mais mal assombrados de Pernambuco e consequentemente os lugares mais mal assombrados de Recife, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. Caso você também se interesse por histórias de assombrações de outros lugares, de outras regiões, outros países, né, outros continentes, outras culturas, outros períodos, né? Então você também precisa se inscrever no canal, que eu vou deixar o link aqui abaixo, que é o nosso canal paralelo, que é o Cine Terrologia Cultural. Lá também a gente trata de histórias desses outros lugares e de relatos que também a gente recebe, tá? Então é um prato cheio aí para você que gosta dessa atmosfera de assombração. Você tem dois canais agora, duas grandes opções, modéstia à parte, para ficar por dentro de várias histórias e várias lendas urbanas e lendas rurais também. Então vamos iniciar o nosso vídeo. Ah, só um detalhe, né? Vai chegar aí a segunda temporada do AssombraCast. Provavelmente, eu ainda preciso confirmar essa informação, mas provavelmente vai ser iniciado no dia 17 de outubro. E aí é maravilhoso porque a gente está no mês do Halloween, né? Então, no dia 17 de outubro, provavelmente a gente vai iniciar aí a segunda temporada do AssombraCast, né? Um programa lá do canal Você é Show. Então, você pode seguir a gente no Instagram para ficar por dentro de mais informações. E aqui no canal, você tem uma playlist chamada Cortes do AssombraCast. Você pode dar uma olhada lá no que a gente falou na primeira temporada, nos assuntos tenebrosos, macabros da primeira temporada que a gente tratou. Alguns desses assuntos já estão por lá, outros eu vou tentar durante essa semana trazer aqui para o canal, alguns que estão faltando, né, uns cortes. E abaixo de cada vídeo você tem um link lá dos episódios. Então você pode assistir o episódio completo. Dá uma olhada lá nessa playlist, porque eu tenho certeza que você vai gostar tanto dessa primeira temporada, se você não assistiu, como da segunda temporada também, que tá chegando aí, tá? Provavelmente no dia 17 de outubro a gente já começa a segunda temporada, mas me segue no Instagram, @lendas e causaspe, porque lá a gente vai te passando mais informações sobre isso, tá? Vamos começar agora a te apresentar alguns comentários. E o primeiro comentário que eu queria te apresentar aqui é justamente do Igor, né? Igor Antônio. Esse comentário do Igor, ele me chamou a atenção, inclusive porque eu peguei mais informações, né, com o Igor, né, acho que foi na terça-feira. Eu estava indo resolver uma questão de um óculos, né? Recentemente eu fui para Natal e lá eu acabei perdendo o óculos, né? E voltei para Recife sem óculos. Aí fui resolver essa questão do óculos na terça-feira. E eu estava aguardando, inclusive, o óculos ficar pronto, quando eu fui reconhecido lá pelo Igor, né, que passou, até, enfim, a gente começou a conversar e tal. E aí ele falou: olha, eu sou aquele rapaz que falou sobre um caso de um suposto lobisomem lá no Pina. Então eu vou apresentar o comentário dele aqui para você, para a gente conversar um pouco mais sobre isso, tá? Ele diz o seguinte: o Igor Antônio, ele diz que era o ano de 2012. Ele e um colega, eles tinham acabado de largar da escola e estavam estudando de noite, né? Diga-se de passagem aqui, só um detalhezinho que faz toda a diferença, né? Estudavam de noite, estavam largando da escola em 2012 e eles se deparam com um menino presencialmente, né? Ele vai dizer, inclusive, até que o menino parece que estava, sei lá, catando alguma coisa para comer no lixo, alguma coisa assim. Só que ele não era simplesmente uma pessoa em situação de vulnerabilidade social. Não era simplesmente isso, tá?
Tô falando simplesmente porque aqui a gente trata sobre a questão de assombração, tá? Então, só para não ser mal interpretado aí. Mas ele fala, por exemplo, que o garoto estava pedindo esmola, né? E eles não tinham. E eles repararam que isso foi uma coisa que chamou a atenção, porque ele me falou isso pessoalmente, né? Na Avenida Conda Boa Vista, ele estava me contando isso aí. Esse garoto tinha muito pelo. Ele disse que inclusive os pelos pulavam aqui da parte do peitoral, né? Chegava nos ombros e tal. E as feições desse menino eram feições de uma criança, tá? Então é importante você saber disso, porque obviamente a gente tem gente que tem mais pelos, né? Do que outras pessoas. Mas no caso desse menino, o que chamou a atenção é que ele tinha realmente uma aparência de uma criança, mas era muito peluda, né? Então eles repararam que esse garoto tinha muito pelo, e ele também falou que o garoto tinha presas, né? Presas parecendo com umas presas caninas e tal, o que remetia, obviamente, a uma questão de um suposto lobisomem. O Igor vai dizer que num dado momento ele rosnou como se fosse um cachorro. Inclusive o Igor até falou o seguinte, ó. Então vamos imaginar o cenário aqui, né? Você está de noite, voltando do colégio, e tem um garoto na rua, uma criança, né? Uma aparência de criança, mas muito peluda, que pede uma esmola, está catando alguma coisa para comer ali no lixo, né? E essa criança começa a rosnar para você, né? Como se fosse... O Igor disse pessoalmente que realmente parecia, era muito parecido, característico assim, como se fosse um rosnado de um cachorro, né? E era muito evidente também que ele tinha presas muito salientes. Então a arcada dentária dele era muito parecida com a arcada dentária de um cachorro. E o Igor também me falou que durante algum tempo, inclusive, ele até começou a andar, sair do colégio, na verdade, com um bastão, porque eles realmente ficaram com medo de encontrar com esse menino. Diga-se passagem, pelo que eu entendi, foi a única vez que eles encontraram com esse garoto, que eles viram esse garoto por lá. E eu tô falando de garoto, né? Porque era uma criança mesmo, como eu já falei. Mas, paradoxalmente, uma criança que tinha muitos pelos, e o que fez com que eles entendessem que eles tiveram uma experiência, possivelmente, né, de chegar próximo aí a um lupino, né? Eu lembro que ele falou muito essa palavra assim, lupino. Então o Igor trouxe esse comentário num vídeo que a gente fez sobre a questão de um lobisomem, supostamente um lobisomem que teria sido visto ali por algumas crianças no Ibura, no ano de 1994. A gente até falou, por exemplo, caso você não queira ver o vídeo novamente, se você não viu o vídeo, você pode dar uma olhada lá, por isso que a gente sempre procura deixar o vídeo aqui, né, para você saber qual é. Qual foi o vídeo que originou esse comentário, né, ou esses comentários e tal. E eu lembro que nesse vídeo aí a gente falou, inclusive, até que era numa data de um jogo Brasil e Suécia e tal. Então, se você acompanha o trabalho da gente, você sabe mais ou menos de que vídeo é esse que a gente está falando, tá? Então, esse foi o primeiro comentário. O segundo comentário que eu quero apresentar aqui para você é do, Shurgsbox. Acho que é isso. Shurgsbox, né? Zurgsbox. Ele comentou no vídeo lá, né, onde a gente visitou a Casa da Cultura, a gente fez várias cenas por lá, né? Eu contei várias histórias, porque na verdade eu estava fazendo o seguinte, eu estava pesquisando perguntando, né, para as pessoas que trabalhavam lá, e as pessoas iam me contando histórias, e eu ia gravando o vídeo para depois chegar e editar tudo e ver como é que ia ficar essa questão da edição, né? Mas uma coisa curiosa que eu quis selecionar, inclusive até esse comentário aqui, é porque ele trabalhou nesse local, né? E ele diz o seguinte: eu trabalhei nesse local e afirmo que tem presença sim, principalmente à noite, escutava até vozes. E foi por isso que eu quis trazer este comentário. Primeiro, que é uma pessoa que trabalhou no local. Segundo, que ela afirma veementemente que lá tem realmente essas vozes. É uma coisa praticamente unânime, assim. Todos os funcionários, as pessoas que trabalham lá, que vendem, né, seus artesanatos, seus produtos, todo mundo que a gente perguntou, as pessoas disseram que já ouviram falar, já escutaram alguma coisa, já tiveram várias experiências. Então, é um vídeo que gerou tantos relatos de assombração que eu tive que cortar. Mas eu não cortei porque o vídeo estava ficando longo, não. Eu cortei porque tem uma história de assombração, uma história de uma tragédia, na verdade, que aconteceu lá, que eu achei melhor não trazer para o canal. Eu tive que cortar isso aí,
Pouquíssimas pessoas sabem disso, mas você vai ficar sabendo agora, né? E eu vou, inclusive, até um grande desafio meu é saber como é que eu vou te contar isso, né? Primeiro, eu fiquei muito preocupado porque a história em si, ela poderia despertar determinados gatilhos, né? Inclusive, até recentemente, no Instagram, a gente recebeu... Aliás, a gente recebeu aqui um comunicado de uma pessoa que tinha assistido um vídeo da gente e que tinha tido uma crise de pânico, né? E eu consigo compreender perfeitamente, assim, porque determinadas histórias que a gente traz aqui tem gatilho, porque por mais que a gente suavize, e eu tive que deixar esse comentário nos stories lá no Instagram, alertando as pessoas. Eu até deixei um comunicado fixado lá na área de destaques, justamente porque você pode despertar alguns gatilhos. Então, por mais que a gente tenha essa preocupação, pode acontecer. Neste caso daqui, eu decidi retirar essa história porque eu achei que era uma história muito pesada. Mas a história que chegou pra gente era que o rapaz tinha tomado a decisão de... Primeiro ele estava apresentando alguns comportamentos estranhos e depois ele tomou uma decisão drástica sobre a sua vida e que teria acontecido lá na Casa da Cultura. É o máximo que eu posso falar, ainda assim entendendo que é um risco, tá? Para não, inclusive até não gerar determinados debates aqui, porque o foco não é basicamente isso que aconteceu. O foco é que as pessoas que me contaram essa história começaram a achar estranho porque dias antes ele começou a apresentar alguns comportamentos estranhos e ele era uma pessoa que trabalhava de madrugada lá. Então, aparentemente, ele ficava sozinho. Me parece que tinha até um cachorro que ficava por lá. E esse cachorro, inclusive, os funcionários conhecem, sabe quem é. Se você é funcionário lá, você provavelmente sabe de qual cachorro eu estou falando, né? Então, este cachorro, por exemplo, já teria detectado presenças num banheiro de madrugada, que eu acho que era o banheiro feminino. O que acontece é que quando chegaram lá de manhã, eles encontraram um cenário completamente trágico deste funcionário que ficava sozinho de noite e que essa pessoa ela estava apresentando alguns comportamentos estranhos, bastante confusos, inclusive se eu não estiver enganado, tá? Porque já faz algum tempo que a gente fez esse vídeo. Essa pessoa também estava falando que estava escutando vozes, que estava vendo algumas coisas estranhas, estava sentindo uma coisa estranha lá, né? A gente tem comentários aqui no canal. Se você for lá no Casa da Cultura, por exemplo, no vídeo da Casa da Cultura, você vai ver que tem comentário de turistas que disseram que foram lá e que foram embora rapidamente porque não passaram muito bem, né? E aí, nesta situação, quando eles chegaram lá, eles se depararam com uma cena completamente trágica. A grande questão que fica para mim é: isto foi premeditado? O que eles viram lá foi premeditado ou teria sido originado por causa de um acidente? Porque veja, se eu estou de madrugada num local onde muita gente relata que é mal assombrado e eu também estou escutando algumas vozes, como é que a gente faz, por exemplo, para estabelecer que isso seria uma alucinação, uma doença, né, um transtorno psiquiátrico, um sofrimento psíquico, ou se realmente eu estou escutando aquilo ali? Porque muita gente também está dizendo que está escutando. E até que ponto, por exemplo, eu não posso levar um susto, eu posso tomar um susto e nesse susto eu me acidentar? Então, isso é que fica, o que ficou para mim como interrogação foi basicamente isso, tá? Essa visita que a gente fez na Casa da Cultura, ela é uma visita que quando eu estava lá filmando, isso tem registrado no vídeo da gente aqui no canal, quando a gente estava filmando, eu escuto numa sala que está vazia, que antigamente era até uma prisão, né? Uma cela. Eu escuto nessa cela, vindo de dentro dessa cela que estava vazia, a porta fechada, eu escuto. Eu não lembro se exatamente foram vozes, mas eu acho que foram vozes que eu escutei lá dentro, como se pessoas estivessem conversando lá. E no vídeo tem muito isso, eu tô falando, né? E aí eu olho para o lado e falo, ó. E tem um detalhe, porque a gente tava, eu acho que era no terceiro andar, e o rapaz já tinha dito que alguém já tinha também passado por lá e já tinha escutado, né? Então, assim, tava eu sugestionado, eu realmente escutei aquilo. É um mistério, mas eu afirmo, pela minha experiência, eu afirmo que eu escutei alguma coisa vindo de lá, tá? E aí tem uma questão, que eu posso abrir também um parênteses aqui, para falar um pouco sobre a experiência, né? Que eu disse que eu ia falar, mas não falei. Porque quem está acompanhando a gente no Instagram sabe que há mais ou menos umas 2, 3 semanas atrás eu estava no cemitério de Santo Amaro.
estava fazendo um vídeo lá nesse cemitério, falando sobre, mostrando vários túmulos que são de pessoas com histórias que, de certa forma, têm uma certa representatividade social, né? Fazem parte da nossa história, se destacaram na nossa história, ou por serem abolicionistas, enfim. E também estava contando algumas histórias de assombrações lá, porque eu conversei com alguns trabalhadores de lá, né? E o que aconteceu, primeiro que o arquivo do meu celular, ele deu um problema que eu não consegui resolver, ele ficou corrompido, eu não consegui resolver. Até aí tudo bem, pode ser problema da tecnologia, né? Não estava num dia de sorte ali. Eu passei por volta de mais ou menos 30 minutos, 40 minutos, no máximo uma hora, no cemitério de Santo Amaro. Visitei a Casa das Almas, mostrei novamente a Casa das Almas, a gente contou, mostramos, por exemplo, o túmulo do menino Alfredinho. Então foi uma aproximação muito intensa. A gente soube de uma história de um suposto irmão do menino Alfredinho que teria ido lá e teria contado um pouco da infância dele. Então eu pretendo voltar para o cemitério de Santo Amaro para poder fazer esse vídeo de novo. Obviamente não vai ficar do mesmo jeito, mas eu tinha achado que o vídeo tinha ficado muito bom. Ele ia ficar muito bom, né, se o arquivo não tivesse sido corrompido. Dos arquivos que eu gravei, só um que funcionou, que foi a cena final. De resto, ia ficar um belo documentário independente, né? Um belo documentário, modéstia à parte, um documentário muito bom, assim, para quem gravou no celular, né? Mas qual foi a grande questão, por exemplo? Não saiu da minha rotina. Aquele dia eu fui no cemitério de Santa Amaro porque tinha um compromisso que eu tinha sido cancelado. Então não saiu da minha rotina, não fiz absolutamente nenhum esforço fora do normal. O fato é que quando deu mais ou menos umas 6, 7 horas da noite, eu estava tentando arrumar uma forma de reverter, né, essa corrupção desse arquivo. O que aconteceu foi que eu comecei a ficar com um sono completamente inexplicável. E naquele dia, ou melhor, naquela noite, eu fui dormir por volta de 7 horas da noite e dormi 12 horas seguidas, assim. Era uma semana, como eu falei pra você, que não tinha acontecido nada de diferente, nada de sobrenatural, não tinha ficado nenhuma noite sem dormir, porque eu poderia estar com sono acumulado, não aconteceu isso. O fato é que quando eu voltei de cemitério, eu passei 12 horas dormindo e era um sono, eu lembro que era um sono que eu não tinha controle sobre ele, sabe? Não era um negócio de tipo, eu tô com sono aqui, mas dá para esperar meia hora. Não dava para esperar. Como se eu tivesse jogado uma partida de final de Copa do Mundo. E o que acontece é que eu estava conversando, inclusive, até com o André Calderon, nessa visita da Casa da Cultura que eu falei, tanto lá no cemitério de Santo Amaro também, quanto na Cruz do Patrão. São 3 vídeos que a gente tem no canal, onde André Calderon, que ele é um investigador paranormal, ele agora está em Salvador, ele veio para cá, para Recife, e a gente fez alguns vídeos, e eu fiz uns vídeos gravando os bastidores de uma investigação paranormal. Então tem esses vídeos aqui no canal. E eu estava conversando com ele essa semana e ele me levantou, né, também essa questão, né, de, por exemplo, da gente ter visitado a Casa das Almas. Ele falou que quando ele foi para lá, ele sentiu realmente uma energia muito pesada, sentiu energia muito pesada lá na Cruz do Patrão. Então, foi quando eu tomei, né, essa percepção de que, tipo, olha, isso pelo menos faz... Não é que necessariamente faça sentido, né? Mas assim, tem um encaixe nessa história. Tem um encaixe porque eu sei que eu senti um sono que eu nunca tinha sentido antes, assim. É um sono completamente inexplicável, como se eu tivesse tido uma hipoglicemia, sabe? Como se eu tivesse, sei lá, tomado anestesia geral, né? Quer dizer, até a anestesia geral não dá nem para comparar, porque o que eu lembro da anestesia geral é que eu não lembro que eu fui adormecendo, simplesmente apaguei e só acordei depois da cirurgia. Então não dá nem para comparar com isso, mas era alguma coisa sugando a sua energia de um jeito absurdo. Pela teoria do André Calderon, né, provavelmente algum tipo de energia, né, ficou por lá no cemitério ou veio para cá, acabou me acompanhando, e até agora eu realmente não tenho essa resposta. O fato é que isso realmente ficou muito sinistro para mim, né? Ficou uma coisa completamente misteriosa. Foi uma experiência que eu nunca tinha passado, certo? Então eu decidi contar aqui nesse vídeo, né? Mas vamos agora para o próximo comentário, que é justamente o comentário sobre as assombrações, um comentário que foi feito no vídeo Assombrações na Praça do Hipódromo, em Recife. A gente lançou esse vídeo recentemente, né? E aí o Geraldo Fernandes Dom Júnior, ele vai dizer: outra praça carregada durante a noite e durante a madrugada, né? É a Praça de Casa Forte. Durante o dia é animada, pessoas caminhando, pássaros cantando,
mas à noite a coisa muda. E ele continua dizendo, mesmo bem iluminada, ela é tenebrosa e misteriosa. Nos sentíamos sendo observados em lugares que sabíamos que estavam abandonados e fechados, né? Acho que estabelecimentos, casas e tal, como se, pelo que eu estou entendendo aqui, como se eles estivessem passando pela frente de um local abandonado lá na Praça de Casa Forte e sentisse que alguém de lá de dentro estava observando eles, né? Mas ela ouvia pessoas conversando e arrastando móveis. Quando entramos na casa, não existia ninguém dentro da casa e nem objetos domésticos. Adoro seus relatos, pois vivenciei alguns acontecimentos e sei que o sobrenatural não só existe, como atua entre nós diariamente. Então agradecemos demais aí todos os comentários, inclusive até o fato do Geraldo ter dito aqui que gostava muito, né, do nosso canal, dos nossos relatos. Mas esse relato aqui, inclusive, ele me chama a atenção, porque também eu já morei numa casa, eu já cheguei a falar aqui no canal, um apartamento, na verdade, onde não é que ele estava, o apartamento de cima não é que ele estava abandonado, mas eu escutava um arrastar de móveis, né? E eram móveis pesados, pelo visto, e você que mora em apartamento, você sabe, né? Você tem essa clareza, por exemplo, né? A partir da audição, você sabe mais ou menos se o andar de cima, alguém no andar de cima está arrastando algum móvel ou não, e você sabe inclusive em qual cômodo a pessoa está, né? Tem como você saber isso. Então, eu escutava arrastar de móveis, só que o problema é que em cima, no andar de cima, era uma senhora muito idosa, né, relativamente debilitada, e os móveis, eu já cheguei a ver, eram móveis antigos, muito pesados, né, com madeira de lei. E esses móveis rústicos não são facilmente arrastáveis assim, sabe? Ele não dá para uma pessoa com aquela a estrutura física, né, daquela idade, não dá para a pessoa arrastar sozinha assim de madrugada. Ela morava só e isso acontecia com uma certa frequência, né? Então esse comentário me chamou a atenção, inclusive por causa disso, que me remeteu à questão de uma situação parecida. Eu também já passei por algo parecido, né? Nós temos também alguns contos de terror aqui, e num desses contos, acho que foi um dos primeiros contos que eu lancei aqui no canal, isso deve ter sido lá pelos idos de 2012, quando eu nem levava a sério o canal. Tem um conto chamado Aviso Final, e me parece que muita gente gosta desse conto aqui. Aviso Final é um conto, né, de algo que teria acontecido ali pela região do Pátio de Santa Cruz, né, uma situação meio macabra ali. Eu acho que talvez você goste de ouvir essa história. Caso você não tenha ouvido ainda, tem aqui no canal, é só você procurar o Aviso Final. Mas existe um usuário que não foi identificado aqui, através desse código, né, user alguma coisa, me parece uma pessoa que começa com a letra N, pelo símbolo aí do YouTube, diz o seguinte: minha mãe viu uma mulher descabelada do outro lado da Casa da Cultura. Olha a Casa da Cultura voltando aí a ser tema principal de Histórias das Assombrações. Me parece que não só o local, mas nos arredores da Casa da Cultura também tem alguma coisa meio mística, né? Meio assombrada e tal. Então a pessoa vai dizer que a mãe dela viu uma mulher descabelada, né? Do outro lado da Casa da Cultura em Recife, dando tchau a ela com as mãos entrevadas, né? E, pelo que eu entendi, olhando para cima. Ela disse que continuou, no caso a mãe, disse que continuou andando com medo. Quando chegou lá na frente, ela correu. Detalhe, já era meia-noite e a gente mora aqui na comunidade. Aqui na comunidade, ela foi contar no outro dia ao vigia e ele disse que essa mulher foi, eu não vou falar o nome, mas enfim, abreviaram a vida dessa mulher, tá? Não vou falar, inclusive por causa do YouTube. O vigilante, né, ele falou que, o segurança lá falou que essa mulher, com essas características, pelo que eu entendi, ela tinha tido a sua vida abreviada. E exatamente naquele local, naquela região, né, onde ela teria sido vista lá. Aí a pessoa comenta o seguinte: sinistro, até a minha mãe não escapou, né? Então, enfim, eu não sei se você já chegou a ver essa pessoa nos arredores da Casa da Cultura. Eu sei como eu estou falando aqui. Se você pegar o vídeo da Casa da Cultura
Se você pegar dar uma lida nos comentários da Casa da Cultura, você vai ver a quantidade de relatos de pessoas que, inclusive até turistas, né, como eu falei, que foram lá e não tiveram uma boa experiência, sentiram uma atmosfera muito pesada. Diga-se de passagem, é um local que a gente sabe que é um local de sofrimento, né? Um local onde muitas pessoas sofreram e várias atrocidades já aconteceram ali naquele lugar. Então, enfim, é um lugar realmente com energia muito pesada. Mas e você, o que acha de tudo isso? Você acredita nessas histórias ou você acha que tudo isso não passa de histórias que o povo conta? Gostaria de interagir com a tua opinião aqui abaixo e também te convido a deixar os teus comentários aqui abaixo, porque ele pode ser selecionado para um novo episódio da nossa série Comentários Assombrados. Bons pesadelos para você também.